Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rains, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e é isso, meus amigos, acabou. Chega, acabou a temporada regular. Carimbamos nosso passaporte, agora é outro campeonato, é outra história, é outro monstrinho, playoffs vem aí. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar aqui falando sobre o Baltimore Ravens. Fez o que tinha que fazer, espancou o Cincinnati Bengals sem a menor pena. E agora é outra história, agora são outros 500, agora tá tudo 0-0, meu. E conosco também João Gabriel Jali. Bom dia, João! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando. É muito bom poder estar de volta aqui para falar do Ravens estando nos playoffs, né? Teve um momento ali de dúvida sobre se a gente ia conseguir chegar, mas no fim das contas, né, o talento prevaleceu. Os melhores times foram para os playoffs, então é bom para ver agora é outro campeonato, né? Então vamos torcer pro Ravens e ver o que tem que fazer para seguir adiante nessa pós-temporada. No caso da AFC, realmente os melhores times foram para os playoffs mesmo, né? Diferente do outro lado, que eu não vou nem entrar nos detalhes. 38 Baltimore Ravens, 3 Cincinnati Bengals. Aquele jogo que o pessoal tava com medinho por conta do que aconteceu 3 anos atrás. Foi exorcizado esse fantasma. Tá tudo bem, tá tudo ok. Pode respirar, torcedor. Foi um jogo tranquilo, foi um jogo protocolar. A gente nem vai passar tanto assim pelo jogo, vamos só pontuar uns detalhes, né? Vamos nos concentrar hoje mais em falar de playoffs, porque playoffs aí vai ser coisa de louco. Aí tem bastante cenário, tem umas previsões malucas aí, enfim. Vamos comentar tudo isso depois dos recados, tá bom? Recados rápidos, galera. Bora lá. Você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? E é o seguinte, nós teremos novidades a partir do mês que vem, tá bom? O que vai acontecer? Vocês estão percebendo que estamos passando por alguns problemas de gravação, principalmente com questão a horário, a tempo, a agenda, tá corrido para todo mundo. Não tivemos preview esse ano, a gente teve que adaptar aquele preview piquititinho para colocar nos podcasts regulares. Além de um monte de outras coisas, volta e meia sequer tem essa parte de recados porque não dá tempo. Então, o que a gente fez? Fomos lá e reformulamos as metas do Apoia-se, tá bom? O que vamos pedir agora para vocês? Nos ajudem.
como que vamos fazer isso? Vamos reformular as categorias da Casa do Corvo, tá bom? O Hall of Fame vai passar para uma categoria maior, tá bom? Quem já tá na categoria de R$10, ela só vai mudar de nome, tá bom? Os benefícios continuam os mesmos, tudo que você já tem garantidos continuam lá, ninguém vai perder nada, só que a gente vai passar o Hall of Fame para uma categoria um pouco maior para colocar mais recompensas, porque obviamente vocês que estão contribuindo merecem muito mais coisas do que nós estamos oferecendo. Então a gente vai subir a categoria para colocar mais coisas. Então o plano Hall of Fame vai passar a ter um valor maior para agregar mais recompensa, tá bom? E que recompensa seria essa? A partir da temporada que vem, podcast de off-season e podcast de bye week. De novo, a gente já tinha preparado isso das outras vezes, acabou avacalhando, não deu certo, mas vamos montar tudo direitinho para trazer vocês para cá, mais uma vez, tá bom? A gente traz um fã, traz aí um torcedor de elite para gravar conosco o podcast da off-season e o podcast da bye week, tá bom? A gente tinha planejado um esquema diferente, acabou não dando muito certo, agora a gente vai reformular e tentar encaixar isso finalmente, tá bom? Fora isso, a gente falou de podcast de off-season. Para ele acontecer, ele tá lá nas metas, tá bom? Tanto o podcast de off-season quanto o de preview, eles estão lá nas metas. Para fazer acontecer, precisamos da ajuda de vocês, certo? Lembrando que para estimular tudo isso, já faz um tempo que a gente não faz sorteio, né? Então vamos fazer o seguinte: se conseguirmos bater a nossa meta até o último podcast da temporada, e aí talvez vocês possam torcer para o Baltimore Ravens chegar o mais longe possível. Se conseguirmos bater a meta de pelo menos o podcast da off-season até o fim da temporada do Baltimore Ravens, seja eles parando na semana 17 ou indo até o Super Bowl, se conseguirmos bater a meta até lá, tá bom? Eu prometo que eu sorteio uma key de Madden, tá bom? Vocês vão ter direito, e aqui é qualquer categoria, tá? Eu tô abrangendo tudo, desde o rookie até o Hall of Famer, já na categoria nova, com um novo valor, tá bom? Eu vou sortear uma key de Madden para todos os apoiadores, independente da categoria, tá bom? Mas eu preciso que vocês nos ajudem a bater pelo menos essa meta, pra gente manter o podcast regularmente. Vocês vão pagar as nossas férias, tá bom? É isso, espero contar com a ajuda de vocês, tá bom? Vamos aí mobilizar, vamos aí ajudar a Casa do Corvo para não deixar esse negócio morrer e para tornar esse podcast ainda maior, tá bom? E é claro, eu quero agradecer a todos vocês que já são apoiadores, que já são torcedores de elite e que estão aí abraçando essa causa, abraçando esse projeto. Muitíssimo obrigado a todos vocês: Getúlio Diniz Aguiar, Augusto César Ferreira de Moraes, Rafael Moretão, Marco Antônio, Guilherme Rodrigues, Leandro Leite, Gabriel Santos, Enan Carvalho, Gabriel do Carmo Monteiro, Juliano Barros Lobão, Gênesis Vinícius Meneghel, Hélio dos Santos Filho, Tiago César de Souza Silva, Luiz Renato Gazola, Márcio Hayashi e Leandro Stelli. Vocês moram no nosso coração. Muito obrigado, gente. Lembrando, quem ainda não está no Boteco do Corvo, pessoal aí da categoria de R$10, que não está no Boteco do Corvo, lembrando, lá no Apoia-se tem um chat. Chama lá no chat, fala aí, ó, não tô no Boteco, cara, como é que eu faço para participar desse grupo? A gente vai lá e coloca você, tá bom? Não fica de fora disso, porque tá muito bom. Quem faz parte do Boteco do Corvo participa de debates interessantes, comenta lá com a gente na hora do jogo, lá junto com o pessoal da Casa do Corvo, lá o Giba Pérez e o João Gabriel Gelli também estão esperando você lá no Boteco, tá bom? Recebe o podcast antecipadamente, isso é muito importante. Esse aqui vai ficar complicado porque o jogo é na quinta-feira, a edição tá em cima da hora, mas a gente, quando é jogo em horário regular, domingão, ele sai mais cedo para quem é apoiador, tá bom? É só vantagens, tá bom? É só vantagens. Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder, enfim, você pode nos ajudar de outras formas. Nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora.
tá bom? O que você pensar, a gente está lá. Então, se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente. Faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback. Se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja, vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, facebook.com/casadocorvobr, nossos twitters, @casadocorvo, @bravensbra, @jggl, nosso Instagram, @Casa do Corvo, e tem nosso canal no YouTube também. Vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E já que estamos falando de conteúdo, nós temos que ajudar o nosso amigo também. Vai lá no YouTube, procura o canal do Giba Pérez, conteúdo toda semana sobre a NFL, muito bom, muito bem trabalhado, muito bem feito, confere lá, ok? E se você tá a fim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em fambonanet.com.br, deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post desse episódio, tá bom? fambonanet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte, internet afora, tá bom? Tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL, não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? Então é quase certeza de ter um podcast pro seu esporte favorito, pra sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá lá no Fambonanet, passa na Casa do Corvo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos pra pauta. Bora lá, senhor Giba Pérez, senhor João Gabriel Gelli. Foi um Cincinnati Bengals que já não amedrontava ninguém nessa temporada, sem Joe Burrow, um bocado de gente com Covid, sem os principais jogadores. O T. Higgins sentiu, inclusive, a coxa num dos primeiros drives do Cincinnati Bengals. Então foi uma vitória tranquila, foi uma vitória protocolar. Acho que a gente pode finalmente colocar um ponto final e dar uma olhada no que foi essa temporada. Obviamente, vamos lá, Giba, a gente precisa falar desse jogo corrido que aos trancos e barrancos finalmente engrenou. Não interessa se foi contra bêbado descendo a ladeira, o importante é que passou o carro por cima. Ficou meio violento isso, né? Mas enfim, acho que não tem muito o que falar, né? De bêbado, cara. Assim. Acho que não tem muito o que falar, né? Finalmente encontramos o ponto certo de como conduzir esse ataque, ainda com alguma coisa para melhorar, mas o tempo que tinha para ajustar já foi. Agora é vencer ou vencer. Vai lá, Giba, manda bala. É aquilo que a gente vem falando ao longo das últimas semanas. Quando você pega times ruins, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e bater. Você tem que vencer com autoridade. E é o que o Baltimore fez. Por exemplo, o Pittsburgh Steelers pegou esse mesmo Cincinnati Bengals com os mesmos desfalques e perdeu o jogo. Você pegar e vencer com autoridade, sem sombra de dúvida, amassando o adversário, é uma demonstração de força, independente de ser um time ruim ou não. O Giants que a gente pegou na semana passada, o Browns passou aperto contra os Giants. Tudo isso. Aperto é forte porque, de fato, o Browns ganhou sem susto porque o ataque do Giants não fez nada. Mas a defesa do Giants limitou bastante o ataque do Browns. Mas uma vitória por 38-3, independente do adversário, precisa ser valorizada. Principalmente do jeito que foi. A defesa conseguiu limitar bem o ataque do Bengals, tirando um drive ou outro ali que teve um pouco de desconcentração e o Bengals chegou lá, mas aí depois a defesa conseguiu reverter com 2 interceptações. Mas foi o que tinha que ser feito. Não deu nem margem para qualquer susto, qualquer preocupação
começou o jogo forte, abriu vantagem e antes do intervalo a gente já estava tranquilo, sem ter medo de que alguma coisa desse fosse acontecer. E o ataque terrestre foi espetacular, né? Não foi assim, não foi bom, foi espetacular. Foi o quarto melhor jogo da história da NFL em termos de jardas terrestres. 404 jardas terrestres, é coisa pra cacete. Só não bateu o recorde porque o Lamar não jogou da reta final do terceiro quarto em diante, ele não entrou em campo. Até porque não tinha porquê, gente, uma vantagem bem consolidada ali, você não bota ele em campo. J.K. Dobbins jogou um absurdo, o Lamar jogou um absurdo, e eu vou parar de falar porque tá começando a tocar assim na igreja aqui perto de casa. Pior que eu nem tava escutando nada no fundo. Mas, eu só queria pontuar uma coisa. É porque tá aumentando. É que continua de boa aqui, cara, não sei. Mas só queria pontuar uma coisa que o Giba falou, cara, que eu preciso confessar que fica difícil comemorar essa marca, porque o recorde era pra ser nosso, cara. Sabe? Tudo bem, tem que estar ritmo de jogo pro Tyler e tudo bem, mas, pô, cara... Não, a preocupação não é dar ritmo de jogo pro Tyler Huntley. A preocupação é não desgastar o Lamar na véspera do playoff. Esse jogo já estava decidido. Já não tinha mais nada para fazer nesse jogo. Quando o Tyler Huntley entrou, a gente estava vencendo por 31, eu acho. Tava 31-3 o jogo. Faltando um quarto para acabar o jogo e o Bengals não conseguia fazer nada. Não tinha o menor risco do Bengals virar o jogo. Pra que você vai deixar o Lamar se arriscando lá? Você tem um jogo de playoff na semana que vem contra o Tennessee, que é bem melhor. Então, não tem nada de dar ritmo pro Tyler Huntley, nada do tipo. Até porque acredito que vão fazer, mas não faz sentido, mas enfim. O McSorley pode ser reativado na próxima semana. Então, possivelmente o Tyler Huntley nem vai estar ativo pros playoffs. Eu prefiro que o Huntley esteja ativo ao McSorley. Pois é, por isso que eu falei que não faz muito sentido, mas é o que eu acho que a franquia vai fazer. Mas enfim, vamos lá. Cara, o ataque terrestre deu uma surra absurda, não tem... Assim, se tornou o Ravens, né, 2019, 2020, se tornou o primeiro time a correr para mais de 3 mil jardas em 2 temporadas seguidas. Então, assim, quando você combina a criatividade do Roman no ataque terrestre, as chamadas dele no ataque terrestre, que assim, a gente tem todas as críticas para ele, mas ele é realmente excelente nesse aspecto de criar jogadas, chamar jogadas, tá? É só você ver todos os times que ele passou como coordenador ofensivo eram máquinas de ataque terrestre, combinado com a presença do Lamar, o quarterback mais explosivo da história da NFL, primeiro a passar de 1.000 jardas terrestres em mais que 2 temporadas. Então, assim, você combina isso com uma linha ofensiva que é muito forte bloqueando para a corrida, e além disso ter running backs que são explosivos, que são versáteis, que nem o Dobbins e o Gus Edwards, que são caras consistentes, que sempre conseguem as jardas positivas. Você tem aí, possivelmente, nessa sequência do Ravens, assim, talvez eu esteja exagerando, talvez eu esteja esquecendo de algum nome, mas possivelmente o melhor ataque terrestre da história da NFL é o do Ravens nessas últimas 2 temporadas. É um nível absurdo de consistência, de sucesso. Assim, não dá para negar isso. Tá aí nos números, no vídeo, e você consegue rastrear de onde veio esse sucesso e a consistência dele. O que já falou de 3 mil jardas. Então, o Baltimore ano passado ele teve, a gente já falou isso aqui nos podcasts passados e tal, teve o melhor ataque terrestre da história da NFL com 3.297 jardas. Ninguém nunca tinha feito isso, e a marca anterior era da década de 50. Não, década de 70, se não me engano, com o Patriots. E agora, de novo, mais de 3 mil jardas, foi o 4º melhor da história. Só 2 times fizeram mais do que o Baltimore fez correndo com a bola esse ano, sendo que no meio da temporada ali a gente teve alguma dificuldade. A gente perdeu jogadores na linha ofensiva, a gente perdeu o Yanda, que era um dos principais nomes desse jogo terrestre na linha ofensiva. Ele era um cara que ajudava demais naquele jogo interno terrestre. E a gente sentiu muito o baque disso no começo da temporada, principalmente. Porque o Tyler Phillips era o extremo oposto, ele era horroroso pro jogo terrestre, ele não conseguia bloquear, e isso impactou demais a produção do nosso ataque no começo do ano. Ainda assim, o Roman foi lá e conseguiu encontrar soluções, e nesse momento o nosso ataque terrestre corre muito mais por fora do que por dentro. Porque você tem o Fluker, que é um bom cara bloqueando para corrida, apesar de ter esses problemas contra passe, ele é um bom cara para corrida. E você tem o Orlando Brown, que é excelente também para corrida. E aí, o que o Baltimore tá fazendo é isso. Tá usando o Lamar e o Dobbins se cruzando, né? O Dobbins faz aquela paralela e o Lamar usando isso para enganar as defesas adversárias, para espalhar as defesas no campo horizontalmente. O Gelli mandou um vídeo pra gente, do Brett Coleman, que explicou muito bem esse ataque terrestre do Baltimore. E assim, é exatamente isso.
o Baltimore faz com o jogo terrestre que os outros times fazem com o ataque aéreo. Quando você vê aquela questão da West Coast Offense do San Francisco 49ers, que era uma defesa que o ataque que explorava muito o campo horizontalmente com passes curtos e rápidos, o Baltimore montou um ataque terrestre que faz com que a defesa se espalhe horizontalmente, você abre espaço para o jogo terrestre correndo com a bola, você abre espaço para os passos no meio do campo, que é exatamente o que o Lamar quer fazer. Então, essa mudança tática feita pelo Roman no jogo terrestre é genial. Ele tem vários problemas em relação ao passe, a gente tem trocentas críticas em relação a ele nesse ponto, mas no jogo terrestre ele é o melhor da NFL, sem sombra de dúvida. Eu não sei se encaixa um pouco nessa dimensão que estamos debatendo, mas tem um tape que mostra uma das corridas do Lamar, se eu não me engano, que aconteceu isso. Foi uma corrida do JK, não vou lembrar nesse momento, mas provavelmente foi uma corrida no Lamar em que a chamada jogou todo mundo pro lado esquerdo do campo. O Lamar, eu acho que foi algum play action, se eu não me engano, em que as defesas compraram a ideia de que seria um passe, só que todo mundo foi para a direita e ficou aquele mar aberto na esquerda, completamente livre, onde o Lamar conseguiu um espaço para poder correr. Eu acho que esse tipo de inventividade de como as chamadas são desenhadas e jogadas pro jogo corrido, tirando o chapéu, já fizemos críticas demais ao Roman, mas eu acho que esse mérito precisa ser reconhecido, e mais, precisa ser reconhecido a capacidade que ele teve de se ajustar e fazer esses tipos de mudança para readequar o jogo corrido dele ao longo da temporada, porque a gente sabe como é difícil mudar uma filosofia, é difícil você mudar um modo de jogo. E ainda assim ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu pegar a filosofia dele, adaptar para um negócio que funciona com a realidade que era apresentada. Assim, parabéns pro Greg Roman, porque esse mérito é dele. Por mais que eu ainda tenha o meu problema, a hashtag FireGregRoman ainda tá lá no Twitter. Eu não tiro, por quê? Por superstição. De repente a cornetada ajuda. Tá dando sorte. Mas enfim, realmente, esse mérito ele merece. Mas passando rápido aqui, a gente fala outra coisa que a gente precisa colocar em perspectiva, perto do que foi a temporada e do que está se desenhando agora, porque, ok, o jogo aéreo não é essas coisas, mas pelo menos contra Cincinnati, a gente viu aí algumas coisas muito interessantes. A gente viu o Lamar Jackson, a gente vem dizendo que ele está arriscando um pouco mais, agora que ele está se sentindo mais à vontade. Nesse jogo ele arriscou, acho que até demais, né? Nem tô falando aqui da interceptação porque nem foi tanto por conta dele, mas a gente viu uns passes que ele mandou que, poxa, assim, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu fico preocupado meu Deus, vai com calma, Lamar. Alguns, óbvio, como aquele que o Hollywood dropou, não foi culpa dele, mas teve aquele, por exemplo, que ele mandou pro Boyd, que ele mandou forte demais, longe demais, mas enfim, eu fico feliz que em algum momento, quando ele se sente seguro, ele tá tentando. Ainda não é o que queremos, mas pelo menos alguma coisa tá saindo disso, né? Aquele pro Boykin que você citou, acho que foi o primeiro passo dele pro Boykin no jogo, logo no comecinho. Pra mim ele foi mais se livrar da bola ali do que de fato tentar encontrar o Boykin. Ele viu que o Boykin estava marcado, ele fez um passe forte em profundidade, por não ser um intentional grounding também, mas eu acho que ele não tentou acertar o Boykin ali, acho que foi mais se livrar da bola. Mas aí logo depois ele fez um excelente passe longo pro Hollywood, que o Hollywood dropou, e o touchdown pro Boykin. Acho que, assim, passando a bola em profundidade, passes longos, esse pequeno período, porque depois ele não arriscou tantos passes em profundidade, mas foram os melhores da temporada. O Lamar tem alguns problemas de precisão em profundidade, mas eu senti uma bola mais precisa, mais forte dele em profundidade nesse jogo. Óbvio, é preciso dizer, o Cincinnati Bengals estava sem os dois cornerbacks titulares, estava cheio de desfalques, a defesa do Bengals é horrível. Tudo isso é preciso ser levado em consideração. Mas eu tô falando aqui sobre o passe do Lamar, não sobre a cobertura, não sobre o fato do wide receiver estar sozinho. É óbvio, quando o cara tem mais separação, se sente mais confortável para fazer o passe. Mas a gente vê o Lamar fazendo passe em profundidade, aqueles passes mais leves. E eu vi esse passe pro Boykin, por exemplo, é um passe que a gente não vê muito ele fazendo, que é aquele passe forte em profundidade, foi preciso na mão, certinho no movimento, no ponto futuro. O Boykin não teve que diminuir nada a velocidade dele, o passe foi perfeito. Sim, e o passe mesmo pro Hollywood foi ainda mais bonito, na minha opinião, que o Hollywood fazendo a rota, cruzando o campo, bem longo o passe, a bola viajou bem, caiu direitinho no ponto onde o Hollywood já tá. Assim, o Lamar teve uma boa partida como passador,
também, alcançou quase 100 jardas terrestres. O time bateu no Bengals sem piedade, como deveria acontecer, né? Então, assim, não tem muito o que acrescentar dessa partida, sabe? Eu não consigo tirar grandes conclusões dela, até por causa do nível da competição, e acho que é muito mais do mesmo, né? Em relação às últimas semanas do Ravens também. É bom que o Ravens chega com moral elevada, né? Chega nos playoffs em um momento muito positivo, com várias vitórias, com atuações muito convincentes, vitórias importantes como, por exemplo, contra o Browns. Então, assim, nesse ponto, tudo positivo. Mas aí agora, como eu já disse na minha introdução, é outro campeonato. Vamos ver aí qual é o próximo passo. Sendo assim, vamos falar então desse outro campeonato, então. Na final de defesa, a gente não tem muito o que falar, porque foi meio titular, meio reserva, a turma do terrão ali mesclado com os titulares. A gente viu a volta do Marcus Peters, né, que fez uma bela de uma interceptação, mas dado o adversário, a gente esperava que o resultado não fosse outro, senão o que a gente viu em campo, certo? Acho que... A única coisa que eu tenho que falar da defesa é que eu vi um cornerback usando a camisa 17. Isso me deixou chocado durante o jogo. Preciso ressaltar isso. É realmente bem estranho. Curioso. Eu diria que ele provavelmente vestiu a camisa errada, entrou ali no campo, deixaram o guri jogar. Botou a camisa de wide receiver e negou o passe. Tipo o momento Make-A-Wish. Eu nunca joguei de corner, deixa eu ver como é que é, né? Vamos lá. Playoffs então, gente? Playoffs, então. Mas vamos lá. We came to bring the noise, we came to bring the pain. I know you ready, we about to win the game. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. A gente vai falar um pouquinho dos jogos que rolaram aí na semana 17, só pra gente situar o que aconteceu, e vamos discutir os prováveis cenários. Vamos lá. A Seed 1, que só vai ter inferências na próxima rodada, porque Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs chegou a perder pro Los Angeles Chargers na semana 17? Eu nem lembro quanto que terminou esse jogo. Perdeu. Chiefs terminou 14-2. Terminou 14-2. Não faria muita diferença, já era campeão de divisão, já estava com a primeira seed encaminhada. Só está agora no trono de rei sobre a montanha, pronto para defender o título, esperando o que vai se desenhar a respeito dos próximos jogos. Na Seed 2, o Buffalo... Nossa senhora, agora que eu tô vendo aqui o jogo, cara. O Buffalo Bills atropelou. Caramba, esse jogo deve ter sido muito bom, hein? Atropelou o Miami Dolphins, cara, 56-26, gente. Que é isso? O Buffalo Bills que venceu a divisão depois de não sei quantos anos aí de dominância do New England Patriots. E é a maior seed do Buffalo Bills desde 1993. Tua teve 3 interceptações nesse jogo. Nossa, mano. Que falta que fez o Ryan Fitzpatrick, né? Uma delas retornada para touchdown. Uhum. Cara, o Miami Dolphins, eu falei isso até no vídeo que vai pro ar terça-feira agora. Torcedor do Miami Dolphins, eu vou falar isso agora, o cara vai estar puto ainda, mas, cara, o time foi muito, muito, muito além do que se esperava. Tem só motivo pra acreditar que o futuro pode ser bom. Não tem nenhum motivo pra estar preocupado, pra ficar puto. Esse time não era um time de playoff nessa temporada, e apesar disso jogou como um time de playoff. Só não foi por azar mesmo. Um pouco de incompetência misturado com azar. Mas esse time tem todos os motivos para estar bem animado e sonhando com uma boa temporada em 2021, porque tem a terceira escolha do draft, graças ao Bill O'Brien. O grande gênio de gerenciamento de equipe, Bill O'Brien, né? Parabéns para ele. Para você novinho que tá perdido e não perdeu, e perdeu o que tá acontecendo, né? A escolha de Miami, e que Miami vai escolher originalmente era de Houston. Eu nem lembro quem que foi o jogador que Larry Tunsil. Nossa senhora, que maravilha. E aí a escolha que era do Texans passou pro Dolphins e é isso aí. Já foi a desse ano e a de 2020 e 2021. Nossa, mano. No outro jogo,
Batalha da AFC Norte, o Cleveland Browns venceu o Pittsburgh Steelers. E fica aqui o alerta que o Cleveland Browns encarando o Pittsburgh Steelers vendido, jogando com Mason Rudolph, sabendo que o Pittsburgh Steelers está vindo numa má fase, passou mais aperto do que deveria, hein? 24-22, era para ser um placar mais elástico. Eu não sei não, hein? Eu ficaria preocupado. Tava 24-9, parecia que o Browns ia ganhar tranquilo. Aí cedeu 2 touchdowns sem resposta pro Mason Rudolph, fez um passe espetacular pro Chase Claypool, que era o primeiro touchdown. Depois ele conseguiu um touchdown com o Juju, mas não conseguiu converter a conversão dos 2 pontos. Não saiu e aí os Steelers perderam por causa disso. Mas aquilo, né? O Browns estava muito pressionado. Agora acho que o playoff já é franco atirador. Assim, só do Browns ter quebrado a sequência de temporadas sem ir pros playoffs já é um feito e tanto. Primeira temporada do Kevin Stefanski como treinador do time, assim, acho que eles tiveram um calendário favorável nesse ano, mas fizeram o que tinham que fazer. Chegaram no final da temporada, no fim das contas ficou todo mundo empatado, né? Ravens, Steelers e Browns. Ah não, o Steelers ficou com 12-4, né? Isso. E o Browns ficou com 11 também? 11-5. Da Seed 4 até a Seed 7, filha, todo mundo 11-5. Inclusive o Gelli levantou essa peteca no podcast passado, ou retrasado. E a régua de corte dos playoffs para essa temporada tá absurda, cara. A AFC. Completamente. É por isso que eu falei que o Dolphins foi um pouco azarado também, completamente fora da curva. E o Colts pode se dizer sortudo, porque eles não estariam nos playoffs com 11-5 se não tivesse mudado as regras. Imagina, um time 11-5 fora dos playoffs. É loucura. Coisa de acontecer de 15 em 15 anos. Um negócio assim. Cometa Halley passou, um time 11-5 fica fora. Só lembrando, nesse caso os Steelers ficam com a Seed 3 e os Browns ficaram com a Seed 6. E vão se enfrentar novamente nos playoffs. Vai pegar fogo, hein? Em Pittsburgh. Nossa, vai pegar fogo. Esse eu quero ver. Dando uma pulada indo pro final da lista, o Indianapolis Colts venceu o Jacksonville Jaguars 28-14, jogo protocolar também, apesar de que quase, né? O Colts teve um pouco mais de dificuldade que o necessário, mas ele foi meio que salvo pelo Jonathan Taylor, que correu para mais de 240 jardas, touchdown. Inclusive o segundo touchdown dele, muito bonito, ele tem um movimento de hesitação quase na linha de scrimmage, mata o ângulo dos defensores e ele fica com o caminho livre para correr, sei lá, 50 jardas até o touchdown. Para ser mais específico, um total de 253 jardas totais, recorde da franquia. Pois é. Pouco foi o recorde da NFL. O recorde da NFL 290 e pouco. 296 do Adrian Peterson. Adrian Peterson aí com esse recorde quase imbatível. E, agora sim, falando da última vaga, não, né? Da Seed 5, o Tennessee Titans, esse jogo eu pulei da cadeira. 4, isso, a 5 é a nossa. Esse jogo eu pulei da cadeira, cara. O Tennessee Titans venceu o Houston Texans por 41-38 e ficou um pentelésimo. O Houston Texans, cara. O Houston Texans ficou um pentelésimo de vencer esse jogo e causar uma reviravolta na AFC Sul. E aí chega no final do jogo. O que é aquele passe do Ryan Tannehill pro A.J. Brown, cara? Meu Deus do céu. Obsceno. Eu já vi aquele passo e fiquei com medo. O Tannehill, eu acho ele um quarterback bem subestimado. Ele tá jogando muito bem. Desde a temporada passada ele tá jogando muito bem. Fez uma temporada muito boa no ano passado, fez uma temporada muito boa esse ano. Eu diria que o Tannehill é um quarterback top 10 da NFL. Falo sem problema algum, sem dúvida alguma. Não, o Tannehill, quem empacava ele é o Miami Dolphins sobre a asa do Adam Gaze, né? Sim, também. E aí, o Titans tem um coordenador ofensivo muito bom, o Arthur Smith. É um cara que vai ter vaga como treinador principal daqui a pouco, se bobear nessa temporada agora, nessa janela de contratações. E acima dele, um head coach muito bom também, né? Talvez o único da árvore do Bill Belichick que pode se dizer que é aproveitável. Sim, o Vrabel é um treinador muito bom. É um cara que mostra bastante conhecimento das regras e tal. É um treinador de qualidade, sem dúvida alguma. É isso aí. Vamos lá, então,
pra gente arrematar tudo aqui, como eu falei, o Kansas City Chiefs tá lá no topo sobre a montanha, esperando o que vai acontecer desses confrontos. O Buffalo Bills enfrenta o Indianapolis Colts em Buffalo. Eu espero que venha uma zebra aí, de coração. Como já foi falado, vai ter confronto de divisão, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, e o nosso jogo será contra esse Tennessee Titans. Antes da gente falar especificamente do nosso jogo, Gelli, conjectura sobre os playoffs. Tá, vamos focando na rodada de wildcard. Né? Uhum. Tá, vamos lá. Eu diria que, assim, o jogo mais interessante é de fato o Ravens e Titans, mas eu acho muito legal que o Steelers e Browns. Acredito também que o Bills e Colts deve ser um jogo mais desequilibrado, mas eu não boto o Colts como carta fora do baralho. Né? A gente já viu coisas mais loucas acontecendo. Só que, assim, acho que o Bills tá numa fase excelente. O Josh Allen tá jogando demais. O ataque dele está produzindo loucamente. Porra, a defesa do Miami Dolphins era uma das melhores da NFL até não sei quantas semanas atrás. Então, porra, meter 56 pontos neles que estavam buscando uma vaga nos playoffs é obsceno, né? Então, assim, acho que o Bills é favorito. Eu diria que o Bills junto com o Chiefs, são os mais fortes candidatos de fato a chegar na final da AFC nesse momento. Acho que o Colts é um time que tem suas qualidades, tem um bom grupo de recebedores. Acho que o T.Y. Hilton cresceu bastante nesse final de temporada. A química dele com o Philip Rivers começou a evoluir e aparecer aí. A defesa deles é bem treinada, bem postada. Tem o Darius Leonard, que é um dos melhores linebackers da NFL. A DL tem o DeForest Buckner, tem o Justin Houston, o Grover Stewart, são jogadores de qualidade também. Então, assim, é uma defesa boa, que pode trazer algum desafio pro ataque do Bills, mas acho que o Philip Rivers também deu uma queda de produção, né, nesse final de temporada, nessa reta final. Então, assim, eu ficaria com o meu palpite de que o Bills vai ganhar essa partida. Acho que não vai ser por uma margem razoável. Até não ficaria chocado se o Colts ganhasse, mas eu ficaria com esse palpite. Já no Steelers contra Browns, justamente o que você falou, né? O Browns estava dando a vida para vencer os Steelers com o Mason Rudolph de quarterback, né? E o jogo foi bem parelho no fim das contas. Não sei se tem a ver com todo o peso, a pressão em cima do Browns para vencer e conseguir essa vaga, mas, assim, acho que o Browns pode jogar mais leve nesses playoffs. Acredito que o time cumpriu com o objetivo macro deles na temporada, que era chegar em janeiro tendo partidas relevantes. Mas, assim, a grande questão dos Steelers para esses playoffs passa pelo braço do Big Ben, eu diria. Ele teve um segundo tempo espetacular na partida contra o Indianapolis Colts na semana 16. Conseguiu virar o jogo, garantir o título da AFC Norte para os Steelers, e ele não jogou nessa partida. Assim, acho que isso pode ser positivo para os Steelers, pensando em descansar o braço dele, deixar ele mais saudável, deixar ele mais preparado para uma partida de playoffs em termos de condições físicas, de saúde mesmo, porque, né, a sequência de derrotas que o Steelers teve foi algo que realmente o time estava jogando muito mal. É uma defesa que tem seus pontos fortes. O TJ Watt provavelmente vai ganhar o prêmio de defensor do ano. Eu diria que é o principal candidato, pelo menos. O Alex Highsmith, que é o outro pass rusher deles, que apareceu quando o Buzz Dupree se lesionou e saiu da temporada, está jogando muito bem. Eles têm uma secundária com, por exemplo, o Minka Fitzpatrick. Então é um time com uma defesa talentosa. Também não vamos esquecer do Stephon Tuitt e do Ken Hayward, que formam uma linha defensiva de altíssimo nível. Eu diria que a expectativa dos Steelers para esses playoffs passa pura e simplesmente pelo qual é o nível de saúde do braço do Big Ben. Não que ele esteja lesionado ou com algo do tipo, mas é que o braço dele pareceu estar cansado, se eu puder dizer assim, né, durante essa segunda metade da temporada. Então, isso é algo preocupante. Teve um sinal positivo contra o Colts, teve o descanso agora, então vamos ver
como ele vai responder nessa primeira rodada dos playoffs. Se é pedir impressões gerais, era isso. Não sei se o Giba quer falar alguma coisa. Vai lá, Giba. Eu concordo. Eu acho que eu espero um Browns mais leve. Assim. Acho que o time entrou muito pressionado. Tem alguns desfalques por Covid também que afetaram. Tem que ver quem que vai conseguir voltar. Acho que o Denzel Ward vai voltar porque ele foi logo no começo da semana que foi para a lista da Covid, mas isso também pesou um pouco. Acho que o time sentiu esses desfalques. Sem contar que teve no jogo passado, estava sem wide receiver. Então o Browns está tendo alguns problemas de saúde em relação à lista da Covid na reta final da temporada. Isso pode pesar um pouco para esse jogo, mas eu acho que o time entra meio como franco atirador, como eu falei antes. É um time que já alcançou o resultado que precisava no começo da temporada. Claro que todo mundo quer ser campeão, todo mundo que chega nos playoffs quer ser campeão, mas o Browns precisava romper essa cerca, quebrar essa maldição, né, dos playoffs. Era muito importante para eles. Tem a outra, né, que é a cerca de vitórias, que não tem uma vitória nos playoffs desde a década de 90. Mas acho que o primeiro passo era esse, principalmente no primeiro ano com o treinador novo, quebrar isso, conseguir jogar nos playoffs para aí sim pensar em coisas maiores no futuro. Mas o principal é isso. O ponto é, a defesa dos Steelers caiu um pouco de produção por conta das lesões. Perdeu o Bud Dupree, por mais que o Alex Highsmith esteja jogando bem, como falou o Jerry, o Bud Dupree estava jogando demais junto com o TJ Watt. Perdeu o linebacker titular, o middle linebacker titular, e apesar dos plays ter entrado bem, não é a mesma coisa. Então tudo isso impactou um pouco. A defesa continua sendo boa, mas ela caiu um pouquinho de produção, e até por isso o Steelers começou a sofrer um pouco mais ali na reta final da temporada, perdeu 3 de 4 jogos por conta desse, um pouco dessa queda de desempenho da defesa também, que era quem estava sustentando esse time no começo da temporada. O começo de 11-0 veio muito porque a defesa do Steelers estava jogando demais e o ataque estava complementando bem. Ainda acho o Steelers favorito, até porque é um time mais experiente, é um time que tem mais caixa, você tem o Big Ben ali, que é um cara que tá acostumadíssimo a jogar playoff, que já tem 2 títulos de Super Bowl, que desde calor o cara joga playoff, então acho que é um time mais cascudo para jogar nos playoffs e isso vai fazer diferença. Mas não ficaria surpreso se o Browns vencer, sinceramente. Meu palpite é Steelers, mas eu não ficaria surpreso com uma vitória do Cleveland Browns aqui, porque o desempenho dos Steelers nessa reta final de temporada, tanto no ataque quanto na defesa, caiu um pouco, e o Browns tem talento para conseguir reverter isso. Se entrar leve, porra, beleza, vamos jogar, acho que pode acontecer. Em relação ao Colts e Bills, eu acho que é o mais desequilibrado, como o Jerry falou, eu concordo, eu falei isso também, porque o Colts, ele chegou na bacia das almas, ele chegou ali precisando de resultados na última rodada. É um time que tem uma defesa muito forte, uma defesa muito talentosa, que executa muito bem, mas o ataque não empolga, e o Philip Rivers faz um final não digo nem um final de temporada, o Philip Rivers faz uma temporada bem mais ou menos. Ele fez um começo de temporada muito ruim, ali no meio da temporada ele deu uma melhorada e depois ele caiu de novo. É um cara que parece que... Eu já nunca fui muito fã do Rivers, mas no auge ele jogava bem, e essa reta final de carreira ele erra demais, ele quando passa em profundidade tem muita interceptação, então o ataque fica muito dependente do ataque terrestre. Acho que o Bills tem grande chance de vencer, é bem favorito nesse jogo. Não ficaria surpreso se o Bills desse uma sacolada no Colts, apesar da defesa do Colts ser muito boa. O ataque do Bills está em fase inacreditável. O Stefan Diggs está jogando um absurdo, o Cole Beasley está fazendo uma temporada espetacular também. Você vê, ontem foi o Mackenzie que teve 3 touchdowns, foram 2 recebidos e um retornado. O Mackenzie, né? Isso, Isaiah McKenzie. E o John Brown. O John Brown voltou ontem também. Voltou de lesão, teve touchdown, jogou bem também. É um wide receiver que a gente conhece, né? Tava jogando bem no Baltimore aqui na temporada de calor do Lamar, ele acabou saindo depois que o Flacco saiu do time. Ele perdeu o espaço e preferiu procurar outro time. Fez uma excelente temporada no Bills ano passado, só que ele era o principal recebedor do time, né, mais ou menos. E aí agora com o Stefan Diggs, ele sendo um recebedor secundário, ele vai ter ainda mais espaço. Então esse ataque aéreo do Bills tem muito potencial, tem muita explosão, né? O Josh Allen é um quarterback que tem um braço muito forte, mas que tinha problemas de precisão no passado. Esse ano ele tá preciso em profundidade. Então, para mim, o Buffalo Bills nesse momento, se eu fosse apostar em qual time da AFC pode bater o Kansas City Chiefs, eu botaria o Buffalo Bills nesse momento. Acho que é o time que tem um nível mais equilibrado ali com o Kansas City Chiefs. A defesa, que começou a temporada mais ou menos, melhorou bastante nessa reta final de temporada,
tá jogando bem, jogou muito bem contra o Miami Dolphins na semana 17. Não que seja muito difícil parar esse ataque do Dolphins, o ataque do Dolphins não estava bem, mas jogou muito, foi responsável por um touchdown também. Então eu acredito que esse time do Bills ele é o segundo melhor da conferência e não está muito longe do Chiefs, não. Olha aí, pois é. Eu queria comentar um pouco sobre a rota que o Baltimore Ravens pode traçar para chegar até o Super Bowl, mas Super Bowl por enquanto ainda é um negócio distante. Então, antes da gente fazer essas conjecturas, que eu acho interessante a gente especular o que pode vir a acontecer lá na frente, vamos falar de Tennessee Titans, né? Tennessee Titans, que para essa temporada já é um bicho conhecido. A gente enfrentou o Tennessee ainda naquele marasmo que era o Baltimore Ravens no meio de temporada, né? Inclusive chegamos a levar... Foi esse jogo que foi pro overtime, né? Sim. O jogo foi pro overtime. Uma corrida grande do Derrick Henry. Não, o pior de tudo é que é o seguinte: o overtime da NFL você ganha ele na moeda. Aquele caso. Não foi aquele caso, porque uma vez que você tem a moeda, você tem pelo menos 60% a 70% de chance de ganhar o jogo. É só aproveitar, fazer o TD e é caixa. Não foi o que o Baltimore... teve a primeira posse e perdeu, né? Exatamente, não foi o que aconteceu. A bola voltou para Tennessee e Tennessee, ao contrário da gente, soube aproveitar muito bem as oportunidades. Obviamente existe o medo por tudo que cerca os playoffs. O Baltimore Ravens não tem uma vitória em playoffs desde 2014. Com o Lamar Jackson, o time tem 2 derrotas, a última exatamente contra o Tennessee Titans. Só que, como eu tô me acostumando a dizer para todo mundo, é outro Baltimore Ravens, é outro Tennessee Titans, são outras circunstâncias. Então esse jogo tende a ser mais parelho do que foi o jogo anterior. No jogo anterior, o Baltimore Ravens era meio que favoritaço, subiu no salto e tomou na cabeça. Esse jogo não. O Baltimore Ravens está indo mais humilde, está indo mais pé no chão. Eu acho que a mentalidade do time é um pouco mais diferente. Então, e a gente já teve uma amostra disso no primeiro jogo, onde se não fossem os nossos próprios erros, teríamos inclusive ganho aquele jogo. Então, vou deixar contigo, Diba, o que esperar de Baltimore Ravens e Tennessee Titans, que vai acontecer domingo às 3:00 da Eu espero um jogo muito equilibrado. As casas de aposta estão dando o Ravens favorito por 3,5, 2,5, ou seja, está muito equilibrado. É porque a casa de aposta varia de acordo com o volume de apostas. Então tem mais gente apostando que o Ravens vai ganhar do que mais gente apostando que o Titans vai ganhar. Por isso que o Ravens é favorito por 3,5 ali, mais ou menos. Mas eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. O Derrick Henry, 2.000 jardas na temporada corrida, não é qualquer um que faz isso. Não aconteceu desde 2012. Tá jogando demais e o Henry potencializa muito. Só a oitava vez na história da NFL que aconteceu. Então o cara é um fenômeno mesmo e o Henry em campo potencializa muito o Tannehill. Porque o Tannehill é um quarterback muito talentoso e que consegue explorar essa ameaça do Henry para fazer passes em profundidade com frequência. E você tem o A.J. Brown jogando muito bem. Você tem até o Corey Davis fazendo talvez a melhor temporada da carreira dele. Então o ataque do Tennessee Titans tem bastante potencial, é um ataque bom. Mas a defesa do Baltimore está ficando saudável no momento certo, isso é muito importante. Vale sempre lembrar, o jogo contra o Titans, que a gente perdeu na prorrogação, com uma queda de desempenho no segundo tempo, tanto do ataque quanto da defesa, a gente estava sem o Brandon Williams e sem o Calais Campbell, que são os nossos 2 principais run stoppers. O Calais Campbell foi contratado esse ano justamente por causa do desempenho da defesa do Baltimore contra o Tennessee Titans no playoff do ano passado. Era uma preocupação da franquia, parar a corrida sem ter que encher demais a box, sem ter que se preocupar demais porque você abre espaço no fundo do campo, que foi exatamente o que aconteceu. E era exatamente o que a gente falava aqui no podcast, o Jerry falou bastante sobre isso antes do jogo, a gente falava aqui, não pode deixar que a ameaça do Henry abra espaço para o Tannehill passar, porque se o Tannehill conseguir passar, aí sim a gente tá na merda. E foi exatamente o que aconteceu. O Tannehill passou muito bem a bola, não só ele, até o Henry passou para touchdown, né?
Então, a preocupação com o Harry precisa existir, é óbvio, o cara é muito bom, mas você precisa conseguir conter isso sem se expor demais no ataque aéreo. Essa é a missão do Baltimore. Vamos ver se o Calais Campbell justifica a contratação dele. Se a gente conseguir fazer isso com o Calais Campbell jogando bem, ele vai ter justificado a contratação dele e vai pagar já o salário dele nesse jogo. É o jogo mais importante da temporada. E ele veio pra isso. Ele chegou em Baltimore pra isso, pra parar essas corridas. Se eu não me engano, no playoff ano passado a gente estava com o Brandon Williams. Então, não é só isso, entendeu? Então, só pra complementar, a gente trouxe o Calais Campbell, a gente também trouxe o Derek Wolfe, que a gente tinha preocupação de que ele não jogaria todos os jogos por conta do histórico de lesão, e essa temporada, muito pelo contrário, ele tá servindo como uma ótima adição ali no meio também. Então, assim, essa ele foi DL... o único. Isso. Foi o único da DL que jogou todos os jogos. Então, assim, a configuração da DL que a gente montou pra essa temporada, eu, sinceramente, eu tô confiante, eu tô contente com isso. Vai lá, Jerry. O importante é que o Calais Campbell e o Brandon Williams perderam jogos ao longo da temporada, mas eles estão saudáveis nesse momento. Esse jogo contra o Bengals foi o jogo que o Calais Campbell finalmente voltou a jogar a parcela de snaps que ele costuma jogar. Ele só saiu na reta final do jogo, até porque já estava decidido o jogo. O próprio Brandon Williams, o Derek Wolfe, eles estão jogando bem. A grande preocupação em relação ao jogo terrestre é o segundo nível, continua sendo, era na temporada passada e continua sendo esse ano, porque o nosso corpo de linebackers não é tão bom. O Chris Bott faz uma boa temporada, mas ele não é titular, ele entra esporadicamente. O LJ Fort fez um bom começo de ano, mas ele teve uma lesão no meio do ano, acabou perdendo um pouco de espaço, e essa reta final de temporada dele tá mais ou menos. E o Patrick Queen é calouro e não tá fazendo uma boa temporada, ele tá tendo problemas tanto Queen contra a corrida, problemas contra a corrida e contra o passe, e acho que ele é o ponto que o Arthur Smith, o coordenador ofensivo do Triceratops, que a gente citou aqui como um excelente coordenador ofensivo, um cara que vai ser candidato a head coach nessa temporada, vai tentar explorar e vai tentar abusar do Patrick Queen, como fez, por exemplo, o Andy Reid na temporada regular. Assim, eu diria que é certo que o Patrick Queen vai ser abusado em algum momento da partida. A gente, certamente, eu consigo visualizar um tweet da conta Bear Ravensbrad durante o jogo às 4h20 da tarde no Twitter, falando: como assim o Patrick Queen estava tão perdido nessa jogada, tem que demitir esse filho da puta, alguma coisa assim. Consigo imaginar esse tweet. Mas, assim, eu diria que é realmente uma limitação que a defesa tem, é uma dor de crescimento que vai ter que passar, mas é o que tem aí, né? Também não tem opção melhor para botar aí. Eu não vou botar o Chris Border em campo por 60 snaps defensivos. Fico com o potencial do Patrick Queen nessa situação. Mas, falando do jogo como um todo, acho que é uma partida entre duas equipes que eu acho que tem níveis muito semelhantes, duas equipes muito boas, que eu não acho que são as melhores da conferência, mas são o segundo nível da conferência. São muito boas, num dia bom elas podem incomodar os melhores times. Eu qualificaria tanto o Ravens quanto o Titans dessa forma. O Titans é um time que gosta muito do play action, eles impõem muito a vontade deles no jogo terrestre, isso ajuda a ganhar espaços. O Arthur Smith é um cara que gosta bastante de botar o Tannehill em movimento, gosta de botar o Tannehill para correr com a bola, e ele é um bom corredor também, né? Não pode ser esquecido disso. Ele, por exemplo, contra o Packers, teve um touchdown de mais 40 jardas correndo com a bola. É um cara que tem alguma velocidade, sabe fazer as leituras boas no read option, e ainda conta com a ameaça do Derrick Henry, que é um tanque, é um monstro físico, e que não deve diminuir de intensidade nessas próximas partidas. Acho que vai ser um jogo muito difícil mesmo. Vai ser um jogo tenso, que nem foi o jogo da temporada regular. E assim, vale o clichê, né? Eu detesto clichês, mas eu acho que vale. Que ganha quem cometer menos erros. Então, assim, acho que é bom que o Ravens chegou saudável, chegou com moral alta. Acho que a única dúvida mais relevante de saúde para a equipe nesse momento é o Jim Smith, né? E talvez o Mekari. Não sei como é que está o status dele. Mas
Assim, acho que a gente encontrou uma boa formação para linha ofensiva, o Lamar Jackson está jogando bem, agora o backfield já é do Dobbins e do Edwards, o Miles Boykin tem sido mais envolvido nos planos de jogo. Acho que o Hollywood Brown, mesmo com os problemas de drops, que isso eles não desapareceram, mas ele teve um final de temporada muito mais eficiente, com touchdowns ou jardas e tal, ele sempre estava conseguindo a produção dele. O Mark Andrews chegou no momento da temporada que ele, assim, a gente sempre teve algumas dúvidas com relação às mãos dele, que não eram das mais consistentes, mas ele chegou no momento que ele estava fazendo tudo que era recepção contestada, ele estava um monstro nesse tipo de situação. Acho que a secundária, se ela tiver com os 3 principais nomes, ela tem um bom potencial para lidar com os wide receivers do Titans, né? Que o A.J. Brown é um cara muito forte, bom depois da recepção. O Corey Davis também, como o Giba já bem disse, está fazendo a melhor temporada da carreira. Eu diria que é um jogo em que os 2 ataques vão conseguir produzir, vão conseguir suas pontuações. Cabe aos 2 ataques limitar a quantidade de erros e cabe às 2 defesas conseguir forçar algum erro. Eu diria que a chave do jogo tá nessa questão dos erros. Eu diria que a minha leitura nesse primeiro momento tá nesse ponto. Sobre os erros, a gente viu que até isso o Baltimore Ravens teve aí alguns ajustes para poder minimizar essa questão, né? Porque a gente reclamava de que o time era muito indisciplinado e tal e coisa e tal. A gente até reclamava de que talvez ele fosse até mal treinado por conta de algumas coisas que aconteciam dentro de campo. Aparentemente o time parece que está um pouquinho mais redondo e vamos ver como que isso se reflete em campo. Eu tinha feito aqui um palpite de cabeça, assim, já passando aí pros palpites e pras bolds. Eu acho que esse jogo vai ser 27-24 pro Baltimore Ravens. E eu vou ficar no meio das duas bolds de vocês, tá bom? Eu acho que o Derrick Henry vai para 90 jardas. Menos de 90, você viu? Peraí, menos de 90 ou 90 precisamente? Menos de 90, vai lá. Você é mais otimista. Por 90 precisamente é loucura. Sei lá. O cara já palpitou um field goal de 70, pra palpitar 90 jardas precisamente, não custa. Não, calma, cara, calma. Não queira comparar os absurdos de... Vamos devagar. Calma. É absurdo. Outro é absurdamente aleatório. Eu vou repetir a bold do ano passado. Derrick Henry correndo para menos de 100 jardas. E vou acrescentar mais uma bold, que é o Lamar vai ter 3 passos para touchdown nesse jogo. E meu placar vai ser 28-24. 28-24 Baltimore. Se o Timóteo demorou a fazer conta, foi mal, galera. Bom, eu vou começar pelo palpite. Eu acho que vai ser 38-35 pro Ravens. Sim, então é exatamente isso que eu tô esperando, tá? Eu não acho, infelizmente, eu diria que a defesa, eu tenho minhas dúvidas sobre a capacidade da defesa do Ravens de lidar com os principais ataques, né? E aqui eu tô falando de Bills, Chiefs e Titans, tá? Eu não sei se ela consegue segurar esses ataques com consistência. Assim, eu acho que o ônus disso cai em cima do nosso ataque, que vai ter que compensar e vai ter que pontuar. Meio que na linha do que aconteceu no jogo contra o Browns, por exemplo. Acho que o ataque está apto para essa tarefa. Não vejo a defesa do Titans como um grande desafio também. Acho que a gente vai conseguir avançar no campo com consistência. Vamos esperar que o time entre bem, que não sinta a pressão baseada nos desempenhos anteriores de playoffs também. Mas assim, é um jogo bem difícil, mas agora não tem mais jogo fácil também. Então, não importaria, mesmo se a gente enfrentasse o Colts, né, que era outra possibilidade mais real, não seria um jogo fácil. Então, vamos ver aí o que tem, o jogo no domingo reserva pra gente. Vai ser um jogo bem divertido, eu diria assim. Eu imagino que quem não é torcedor de um desses 2 times vai conseguir aproveitar bastante uma partida de alto nível e empolgante. Como o bold fica, o jogo vai terminar no field goal do Tucker com o cronômetro zerando, pra matar todo mundo do coração. E 75 jardas, diz aí. Não. Por sorte, o Sam Cook vai estar de volta, né? Então vai ser menos infarto no field goal do Tucker, eu acho. O Sam Cook vai estar de volta e não vai ser o Panther reserva segurando pro Tucker. Não, o lado positivo... E assim, ele pode voltar logo, porque ele não vai ter que dar nenhum punch na partida, então fica tranquilo. Inclusive é outra boa bold aí, pode ficar com ela aí de bônus.
Acabei de pensar nisso. Foda-se. E aí, pra gente arrematar o assunto, especulando, imaginando, né, que o Baltimore Ravens passe do Tennessee Titans, como que vocês esperam o resto do caminho? Porque se as projeções se manterem e der a lógica nos jogos, apesar de que eu acho que Steelers e Browns não tem lógica nenhuma, mas supondo que o Bills passe com certa tranquilidade do Colts e, vamos lá, Pittsburgh Steelers consiga uma vitória em cima do Cleveland Browns. A gente pode ter uma sequência com Titans, Steelers e Chiefs. Na verdade, ao contrário, né? Chiefs e Steelers. Isso. É porque para ser Steelers e Chiefs, o Colts teria que ganhar de Buffalo. Sim, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas... E aí? Eu já fiz a promessa lá no grupo dos apoiadores, então eu vou fazer aqui também. Fiz pra eles primeiro e faço aqui. Se o Baltimore ganhar o Super Bowl, eliminando Titans, Chiefs e Steelers nos playoffs, eu vou tatuar o 8 do Lamar. Nas costas, gigante. Não, aí também não. Vai ser provavelmente na panturrilha. Ai. Mas assim, é a Angry Revenge Tour, tá ligado? A gente vai ter a chance de calar a boca de todo mundo que já fez a gente passar raiva na temporada passada e nessa. Ganhar do Titans que eliminou a gente ano passado. Eu não entendi, a gente vai calar a boca do Patrick Quinn? Não entendi. O que eu perdi aí? Como assim? Eu falei que a gente vai ter a chance de calar a boca de todo mundo que irritou a gente na temporada passada e nessa. Ah, sim. A gente vai calar a boca do Patrick Quinn. Justo, justíssimo. Mas, então, a gente vai ter a chance de eliminar o Titans que eliminou a gente ano passado e ganhou da gente na temporada regular esse ano. A chance de eliminar o Chiefs, que venceu 3 seguidas da gente na temporada regular, e a chance de eliminar os Steelers que a gente odeia naturalmente. Se a gente consegue fazer isso, não tem como ser melhor uma caminhada de playoff que isso acontece. É difícil. E ganhou 2 vezes a gente na temporada, os Steelers. Sim. E aí, coroar isso com o Super Bowl com essa campanha seria espetacular. É difícil pra caralho, porque a gente vai ter que ganhar desses caras todos e ainda vai pegar um timaço da NFC no Super Bowl, provavelmente. Deve ser ou Packers, ou Saints, ou talvez na melhor das hipóteses, os Seahawks. Não, então, eu botaria o Bucks. Baltimore Ravens e Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium pra calar a boca de Tom Brady. Pode ser vingança de Tom Brady, né? Pode botar ele também. Mas então assim, é difícil. Por isso a promessa. Tatuagem não é uma promessa qualquer, é uma promessa grande. Então tá aí a promessa. Se isso acontecer, prometeu até aqui, mas cara, não tem como ser melhor uma caminhada de playoff em termos de querer ganhar. Agora já não tem mais adversário fácil, é o que o Jerry falou. Você não vai pegar um Cincinnati Bengals nos playoffs, você vai pegar só time bom da temporada, porque o seu recorde fala muito sobre você. Ninguém ganha um jogo de temporada sendo ruim. Exatamente. Ainda mais nesse ano na AFC. Não tem um time ruim. Aí. Não é o caso da NFC, que chegou com um monte de time trôpego nos playoffs. Não tem um Bears, não tem um Washington, não tem um Rams, um Seahawks, que também não chegaram na melhor das fases. Aqui, na AFC, esse ano, só chegou time que lutou, fez por merecer, que tem bom nível. Assim, os em teoria são o Colts e o Browns. E, os dois deram trabalho pro Ravens, por exemplo, também. Então, assim, não tem facilidade. E talvez você olhando para as cabeças ali, Bills e Chiefs são os que estão mais descolados, mas ainda assim você não consegue também ver tamanha disparidade assim entre os demais, né? E aí, já que o Jair usou um clichê, eu vou usar um outro clichê aqui. Time que quer ser campeão não pode escolher adversário. Então, que venha Titans, que venha Chiefs, que venha fazer o quê? Agora mesmo. Agora é jogo grande, agora não tem mais jogo pequeno. Mas esse é um clichê que é clichê, mas é verdade. Não dá pra... Mas a maior parte dos clichês são verdade. São verdades que são repetidas sem exaustão. Por isso é um clichê. A verdade, pra encerrar essa conversa, é que o que eu quero é um jogo. Apenas um jogo. Lamar Jackson ainda não venceu em playoffs, o rapaz precisa disso, sabe? Eu acho que vai fazer muito bem pra moral dele, vai fazer muito bem pra moral do time, vai fazer muito bem pra moral do Harbaugh. Um jogo. Venceu um jogo, a gente pensa nos próximos. A gente pensa no próximo. Vamos guardar isso. Um jogo de cada vez. Venha quem vier. Exatamente. Assim, e outra coisa. Se você parar a pensar no playoff da temporada passada contra o Titans, que a gente perdeu, a gente teve um problema grave no jogo, no ataque, que foi
primeiro, alguns erros preocupantes de peças individuais em relação a drops, né? O Mark Andrews causou uma interceptação do Lamar e tudo mais. Mas qual foi o grande problema do ataque naquele jogo? O jogo terrestre não funcionou. O Mark Ingram estava vindo de lesão, o Roman insistiu nele, ele não conseguiu produzir nada contra a defesa do Tennessee Titans. O Edwards, que estava produzindo bem, não foi utilizado, ele teve 3 carregadas no jogo. O time começou a desesperar e não conseguiu produzir contra a defesa do Titans. Esse ano a gente chega com o nosso ataque terrestre mais consolidado do que na temporada passada. A gente tem o Dobbs jogando muito, tem o Edwards jogando muito, o Ingram tá na míngua, ele quase não joga. Ele jogou esse jogo porque o Gus perdeu alguns treinos ao longo da semana e ele entrou nesse jogo. Foi ele quem carregou a bola no final, mas também não conseguiu produzir muitas coisas. Mas o Ingram, sem ter muito desgaste físico, ele pode até contribuir se for preciso na pós-temporada. Às vezes isso pode ser até um fator na pós-temporada. Se a gente perder um Edwards da vida, por exemplo, o Ingram pode entrar e produzir alguma coisa. É porque o Ingram não ficando ativo para os jogos porque ele não contribui com o time de especialistas. Quem fica como terceiro running back é o Justice Hill, que também é um bom running back, só que não tem espaço porque os outros 3 são melhores do que ele. Então, chegando com o Dobbins jogando assim, do jeito que ele tá jogando, que tá jogando demais, inacreditável, tá jogando muito. Inacreditável não, que a gente já esperava isso dele, né? Mas com o Dobbins jogando desse jeito, esse ataque do Baltimore é outro em relação à temporada passada. Completamente diferente. Ano passado a gente tinha uma linha ofensiva jogando melhor, mas não tinha um running back jogando bem. Agora a gente tem uma linha ofensiva que, apesar de não ser tão boa quanto era do ano passado, tá funcionando muito bem no jogo terrestre. Você tem o J.K. Dobbins jogando muito e o Lamar tá confiante pra caramba, correndo muito bem com a bola. Eu espero o Lamar correndo bastante, eu espero o Dobbins correndo bastante. Acho que a vitória do Baltimore passa por aí. Controlar o relógio, correr bem e não deixar o Titan ficar muito com a bola. E é isso aí. Então é isso, galera. Acabou a temporada regular, agora que vem os playoffs. Acabou o programa, acabou a temporada regular. Só para deixar registrado aqui, o Baltimore Ravens, na era John Harbaugh, participou de 9 playoffs nas 13 temporadas do John Harbaugh como técnico, aproveitamento de 69%. E o Justin Tucker quebrou a sequência dele de 141 pontos por temporada. Por temporada não, em cada temporada. Então, em cada temporada. Ele fez 4 temporadas seguidas com 141 pontos. Esse ano não conseguiu. E só para deixar claro, 141 pontos exatamente, cravados. Sim. Só para quem tá ouvindo não pensar que é pelo menos 141 pontos. 141 pontos cravados. Famosa estatosca, né? Fica aí incrível. O registro. Mas é isso, gente. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez, muitíssimo obrigado pelos comentários. Foi muito bom falar com o senhor a respeito de playoffs, foi muito bom estar com vocês aqui durante toda essa temporada regular e eu espero poder encontrar os senhores aqui em fevereiro para a gente poder falar de Ravens Football. Mas antes disso, nos encontramos semana que vem para falar da vitória sobre o Titans. Se tudo der certo, assim espero. Um jogo de cada vez, é isso. Um passo de cada vez rumo a Tampa Bay. Giba, o que tem aí no seu canal hoje? Hoje não, essa semana, aliás, né? Terça-feira a gente tradicionalmente tem o resumão da semana, o último resumão da semana da temporada regular. Quinta-feira teremos seleção da temporada, eu vou eleger os melhores jogadores de ataque e da defesa da temporada regular da NFL. Espero todos lá, meio-dia sempre, terças e quintas, vídeos novos. Eu não vou mudar a data, independente de não ter mais jogos na segunda-feira, já é uma tradição de terça-feira. Eita, caralho. Caramba, caiu aí. Não, foi um foguete que estourou aqui perto. Meu Deus. Eu não vou mudar a data. Deu pra ouvir. Uhum. Ah, tá, agora sim. Eu não vou mudar a data, apesar de não ter mais jogos na segunda-feira, já é uma tradição, terça-feira meio-dia, então segue terça-feira meio-dia até daqui em diante, enquanto eu estiver com o canal. Terça-feira meio-dia sempre tendo vídeo. Então espero todo mundo lá, terças e quintas ao meio-dia com vídeos novos. Um abraço. É isso aí. E no seu, Gélio, o que tem? Vai falar de MMA? Vai falar de quê? Não tenho canal, não tenho nada pra promover, mas sigam aí o canal do Giba, que é legal.
Isso. E essa semana teve vídeo também lá na Casa do Corvo, tá bom? Se você não assistiu, foi meio que um esquenta para esse podcast ainda. Espero que vocês tenham passado por lá antes de chegarem até aqui. E é isso. Como o João Gabriel já lhe falou, esperamos semana que vem estar aqui para falar de vitória do Baltimore Ravens contra o Tennessee Titans. É outro campeonato. Perdeu, tá fora. Então esperamos que continuemos ainda na jogada até fevereiro. E é isso, gente. Até semana que vem. Falou!